Boa noite, Leonardo. Seja muito bem-vindo. Professor, tudo indica que o Irã não tem nenhuma defesa aérea diante dos ataques dos Estados Unidos e Israel. Quais as implicações desse quadro no futuro próximo do conflito? Boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite aos nossos telespectadores. Olha, Adriana, é muito difícil de nós precisarmos até quando o Irã vai conseguir resistir a esses ataques dos Estados Unidos e Israel, porque, obviamente, existe um limite da munição, da capacidade do Irã em termos de mísseis e drones. O que nós estamos vendo, temos constatado aí ao longo dessa semana, é que a quantidade de mísseis e drones lançados pelo Irã vem decrescendo. E, logicamente, Israel e os Estados Unidos já atacaram fábricas onde são fabricados os drones e onde são fabricados os mísseis. Só que nós não temos a informação, porque os Estados Unidos e o Israel não vão passar essa informação abertamente de exatamente qual o tamanho desse ataque em termos de resultado, e muito menos o Irã. O Irã também não vai falar, não vai declarar abertamente que as suas fábricas, por exemplo, todas as suas fábricas de mísseis e de drones estão destruídas. E aí fica a questão: quantos mísseis e quantos drones o Irã ainda possui para atacar a região? Então, essa é uma primeira questão. A outra questão muito relevante é o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é um ponto focal da navegação global, importantíssimo para o comércio, especialmente de petróleo e de derivados. Cerca de 20% de todo o petróleo que transita pelo mundo passa diariamente pelo Estreito de Hormuz. Adriana, só para você ter uma ideia, nossos telespectadores, os sites especializados em acompanhamento de trânsito, de tráfego marítimo, estimam em cerca de 90% de queda no trânsito de navios ali pela região ali do Golfo Pérsico, né, saindo ou entrando no Golfo Pérsico, passando pelo Estreito de Hormuz. A quantidade de navios que estão ali fundeados, né, ancorados, como falamos, meio civil, dentro do Golfo Pérsico ou fora, né, para entrar depois, é muito grande. São centenas de navios que estão aí aguardando a situação ficar mais tranquila. E por que eles estão aguardando? Porque as empresas de seguro marítimo, elas não estão mais segurando esses navios. Se elas não cobrem, ou seja, o risco fica pelo dono do navio, pelo dono da companhia. Então, a situação ainda muito difícil para nós prevermos, mas o Irã não é um país qualquer. O Irã, só para vocês terem uma ideia, é um país de dimensões quase o tamanho do estado do Amazonas, 3 vezes o estado de Minas Gerais, aí fazendo uma comparação com os estados brasileiros. Então, não é um estado geograficamente pequeno, estamos falando de uma população de 90, 95 milhões de habitantes, com indústria de defesa, com forças armadas. Então, muito complicado. O Irã adotou uma estratégia de atacar os países, as bases dos Estados Unidos naquela região, mas também alguns alvos importantes, por exemplo, refinaria de petróleo na Arábia Saudita, porto nos Emirados Árabes Unidos, porto no Kuwait, ou seja, desestabilizando as economias desses países. Ou seja, uma estratégia diferente daquela no confronto entre Israel e Irã em junho do ano passado. E qual a ideia do Irã? É que esses países pressionem os Estados Unidos, e já estão pressionando os Estados Unidos, para que os Estados Unidos negociem logo um cessar-fogo com o Irã para que a situação possa voltar à normalidade. Hoje temos informações da mídia do Catar de estimativas de que o preço do petróleo, o preço do barril do petróleo, pode chegar até a $150, dependendo de quanto tempo perdurar esse bloqueio no Estreito de Hormuz, porque não tem por onde sair o petróleo se não for por ali. Existe um oleoduto que cruza a Arábia Saudita, né, de leste para oeste, mas a quantidade de petróleo que passa por ali é muito pequena comparado com o que sai pelos navios, e essa realmente é uma questão chave. Ou seja, quanto mais o Irã resistir, mais os países ali do Golfo Pérsico, como eu comentei, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Catar, etc., vão pressionar os Estados Unidos para uma negociação, para uma solução pacífica. Então, vamos ficar de olho nessa questão. Estreito de Hormuz, aumento do preço do petróleo, eu acho que isso aí é chave para nós entendermos para onde que vai essa situação atual.
Falando do Estreito de Hormuz, também tem um risco ambiental desses navios ficarem ali muito tempo parados, né? Muito, porque, logicamente, nós tivemos aí 4 navios atingidos, isso aí tem um vazamento também de petróleo ali naquela região, isso aí, sem dúvida, é um ponto importante. Mesmo os ataques à refinaria, a refinaria mais importante da Arábia Saudita, também é algo relevante que ocorreu, ao Porto Emirados Árabes Unidos, base dos Estados Unidos. Os Estados Unidos possui uma grande base aérea no Catar e uma base naval compartilhada com o Reino Unido no Bahrein. A sede da 5ª Frota dos Estados Unidos fica no Bahrein. Inclusive, até nós temos ainda militares da Marinha do Brasil no Bahrein. Esses militares fizeram parte do Estado-Maior da Força Tarefa 151, que é uma força-tarefa que combate a pirataria ali no Mar da Arábia. A Marinha do Brasil, o Brasil comandou pela 4ª vez essa força-tarefa, passou o comando no dia 23 de fevereiro para o Reino Unido. Alguns militares nossos ainda se encontram no Bahrein, estão bem, eles não estavam na base americana quando os ataques ocorreram, os ataques do Irã, mas ali, Adriana, é muito próximo geograficamente do Irã. Não precisa nem ser um míssil, pode ser alguns drones voando baixo, né, e atingir ali algumas posições no Bahrein que já causam um grande problema. E só um detalhe também para os nossos telespectadores: daqueles países ali que eu citei, Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein é o único que tem maioria xiita ali naquela região. E nós sabemos que o Irã é xiita. Então, um outro detalhe para nós estarmos atentos ali nessa complexa teia aí de aranha desse conflito.